Por causa do vapor das fontes sagradas, ninguém, exceto Meg, notou a transformação do herói de uma linda garota em um cara. Ela cobriu com o corpo das meninas e disse-lhes para fugirem rapidamente, pois a cobra é muito perigosa, astuta e possivelmente não está sozinha. As meninas decidiram ouvir a irmã mais velha, pois ela era da família principal e não tinham motivos para não confiar nela. Meg pediu a Sam que explicasse o que estava acontecendo aqui e que tipo de truques ele estava fazendo aqui. Sam respondeu que não conseguia se concentrar na história enquanto a irmã Meg estava nua na frente dele. Um pouco depois, duas princesas e Sam estavam sentados no gazebo, que explicou ao mais velho que estavam tentando encontrar o assassino dessa forma. Os detetives ficaram muito envergonhados em dizer que suspeitavam de Meg por tais coisas. Meg convidou Sam a examinar seus seios, apalpá-los e verificar da maneira que quisesse. Sam gostou da ideia e já estava pensando em como iria verificar o corpo da irmã mais velha. Mas naquele momento, a irmã mais nova com todas as suas forças enfiou o punho em seu focinho arrogante e satisfeito. Meg não sabia se gostava ou não dessa situação. Por um lado ela gostava de Sam, mas por outro lado, sua irmã também gostava dele. A irmã mais nova recusou a ajuda da mais velha e decidiu lidar sozinha com o pervertido. Meg se despediu e disse que precisavam lidar com o ataque o mais rápido possível e encontrar o assassino que os atacou no local sagrado de concentração de energia. Agradecendo a irmã pela participação e entusiasmo, os heróis permaneceram unidos. Enquanto isso, no laboratório do irmão do chefe do clã, ocorre um encontro com o assassino. Acontece que é Meg, que diz que já é suspeita e não poderá se esconder por muito tempo. O irmão do chefe responde que em poucos dias completará a pílula divina e se tornará o homem mais forte deste mundo mortal. Meg diz que a pílula divina é estritamente proibida por lei e se alguém descobrir, enfrentará a pena de morte. O homem responde que não tem medo de nada e pede a Meg que apenas atrase os heróis para que eles não atrapalhem. O homem diz que agora tem apenas um objetivo: vingar o filho, que ficou aleijado por culpa da irmã mais nova e do amigo arrogante dela. Os acontecimentos nos levam à área da nuvem oculta, onde o mestre-chefe demonstra o treinamento de seu novo aluno. Sam estava demonstrando a habilidade Sol Escaldante nível 5. Ele quebrou em pedaços um enorme bloco de gelo no centro da praça. O golpe foi tão quente que nem uma gota de água sobrou do bloco de gelo, tudo evaporou em uma fração de segundo. O mestre elogiou o aluno por dominar a técnica do 5º nível tão rapidamente. Sam notou que alcançou tais alturas porque a princesa o ajudou, mas isso não é suficiente para ele e ele quer dominar o último 6º nível de tecnologia. O mestre respondeu que o 6º nível não pode ser alcançado sozinho, é preciso fundir-se com uma mestra que possa sacrificar sua honra por ele. O herói não acreditava que para dominar a técnica precisasse copular durante o treinamento com uma garota. O mestre disse que durante o ritual a menina deveria perder a inocência com o herói, mas ele conseguiria encontrar tal garota. Uma dúzia de garotas na praça gritaram que estavam prontas para abrir mão de sua inocência pelo bem do herói. O mestre ficou chocado com o desenrolar dos acontecimentos, virou-se envergonhado e dirigiu-se ao seu palácio. Ao sair, ele respondeu que não poderia ajudá-lo nesse assunto e deixou que ele resolvesse sozinho. O herói, em primeiro lugar, ofereceu à princesa que o ajudasse a dominar um novo nível de tecnologia, contando sobre as nuances. A irmã ficou indignada com a proposta, mas por dentro entendeu que gostaria de realizar o ritual com Sam. Sam disse que se ela não o ajudasse, ele não teria escolha e teria que encontrar outra. O herói não teve tempo de anunciar o casting para o papel de sua assistente no desenvolvimento de tecnologia, pois as primeiras garotas se reuniram em frente à sua porta. Ele pediu às meninas que ficassem quietas enquanto ele as testava. Aqueles que esperavam podiam ouvir fortes tapas e gemidos rítmicos vindos da sala, ficaram encantados ao pensar que em breve estariam no lugar de sua namorada. A princesa ficou muito zangada com o que o herói planejou e observou de longe o que estava acontecendo. Sam disse em voz alta que a primeira garota não seria adequada, pois ela não sobreviveria ao treinamento duro. A menina saiu do quarto exausta, meio vestida, com o vestido rasgado e faltando a calcinha. Sam disse que não tinha muito tempo e pediu às meninas que fossem para o quarto dele o mais rápido possível. Uma hora depois, a princesa não aguentou o ciúme e rompeu na sala até o personagem principal. Na sala, meninas suadas e seminuas estavam deitadas no chão e respirando pesadamente. A princesa Ciri entrou na sala e começou a gritar com Sam por usar as irmãs tutoras. Sam sabia que mais cedo ou mais tarde a princesa iria visitar o seu quarto. Ela foi pega de surpresa pelo fato de o herói esperar que ela viesse. Sam disse que considera a princesa Ciri a professora com quem deseja melhorar seu nível de técnica do Sol Escaldante.
Ciri não sabia o que dizer ao jovem mestre e perguntou o que ele estava fazendo aqui com as irmãs tutoras há mais de 1 hora. Sam disse que agora ele mostraria a ela se ela não tinha medo e o ajudaria a se tornar um mestre dos 6 caminhos solares. Um momento depois, Ciri estava deitada na cama, suspirando pesadamente, agarrando os lençóis com toda a força que podia. Os gemidos da princesa se espalharam pelo chão, mas apenas uma pequena parte das meninas entendeu o que estava acontecendo na sala. Sam fez uma massagem mágica nos pés da princesa, o que a fez experimentar uma onda emocional incrivelmente violenta. Ela não esperava que uma massagem nos pés fosse tão agradável. Ela não conseguia respirar. Ela se contorcia na cama como uma cobra. Parecia que tinha convulsões, mas não mandou o herói parar. Sam respondeu que gostou mais da reação do corpo dela e que ela conseguiu aguentar mais tempo que os outros. Maggie estava observando o que estava acontecendo da rua. Ela entendeu que se eles continuassem treinando juntos, nem mesmo a pílula do tio ajudaria. Ao saber da formação conjunta da princesa e do novato que arruinou a carreira de seu filho, seu tio ficou confuso. Ele deu a Maggie um veneno que impede o desenvolvimento de qualquer técnica espiritual e disse-lhe para derramá-lo sobre seus oponentes. Maggie perguntou por que não simplesmente envenená-los, ao que o tio comentou que queria matá-los com a morte mais terrível. O tio disse que queria que Sam visse como seu filho se casou com a princesa Ciri antes de morrer. A princesa Maggie foi tomada por sentimentos incompreensíveis. Ela não sabia se estava no caminho certo. Enquanto isso, os heróis dedicavam todo o seu tempo livre ao treinamento. A princesa parou e disse que Sam já deveria ter dominado a técnica do 6º nível. Ela levantou a cabeça, olhou para ele e não pôde acreditar no que via. O cabelo do herói ficou branco e exalava prata. Ouviu-se uma batida do lado de fora da porta. A irmã mais velha queria entrar no quarto. Sam estava muito cauteloso. Ainda não sabia quem era o assassino e as suspeitas de Maggie permaneciam. A irmã mais nova saiu da sala e perguntou à irmã mais velha por que ela tinha vindo. A mais velha respondeu que sabia o quão cansados eles estavam no treino e trouxe canja de galinha para repor as forças. Vendo os cabelos brancos e prateados de Sam, Maggie abriu a boca e não conseguiu acreditar no que via. Irmã Ciri agradeceu a Maggie pelo carinho e pela canja, que cheirava muito bem. Maggie disse que a sopa deve ser consumida o mais rápido possível, antes que esfrie. Sam disse que não podiam comer a sopa porque não sabiam se era venenosa. Maggie fingiu estar muito chateada porque Sam ainda não confiava nela. O herói tirou os óculos escuros, fingiu ser um cara durão e disse que sabia quem os atacou e que esta era a irmã de Maggie. A irmã começou a se desculpar e dizer que foi examinada quanto à presença de uma cicatriz, que ela não tem. A irmã mais nova começou a defender Maggie e dizer que a conhecia desde sempre e que não poderia traí-la. Não se sabe como você conseguiu se livrar da ferida, mas ainda assim calculou mal quando conversou conosco. Nessa conversa falei apenas sobre o ferimento, mas não disse uma palavra sobre o local onde ocorreu o ataque. E então Maggie se lembrou de como, ao sair, ela havia dito que eles precisavam lidar com o ataque o mais rápido possível e encontrar o assassino que os atacou no local sagrado de concentração de energia. Foi apenas meu palpite. Você não pode me julgar apenas com base nessa frase. Sam rapidamente se recompôs e ofereceu a Maggie uma tigela de sua própria sopa para provar sua inocência. Irmã Maggie percebeu que foi pega de surpresa e que precisava tomar sopa, pois continha apenas pó que dissipava poder, e não veneno. Ela bebeu uma xícara de sopa com as mãos trêmulas, esperando não ter sido enganada. O herói ficou um pouco confuso, mas ainda não acreditou em Maggie. Acreditava que ela havia bebido o antídoto com antecedência. Ciri, para não ofender a irmã, bebeu rapidamente uma tigela de sopa. Sam não sabia o que fazer, pois sabia que havia algo errado com a sopa, gritou com a princesa. Mas já era tarde. O pó foi absorvido pelo sangue, a cabeça girava, o corpo queimava por dentro. A irmã mais velha também mal conseguia ficar de pé e amaldiçoou o tio, que a havia enganado. Enquanto isso, o irmão do líder do clã esperava que a pólvora que queima por dentro fizesse efeito. O homem disse ao filho que estava fazendo tudo por ele, pela felicidade dele. O irmão traidor estava sentado há semanas, sorrindo, delirando, e seu pai pensou que ele havia enlouquecido. Nesse momento, uma pílula divina estava sendo preparada, mas para completar o preparo era necessário um guia, o coração de uma pessoa querida. O pai decidiu tirar o coração do filho, que agora era inútil. Sacou uma lâmina para golpear, mas antes que ele pudesse se virar, dezenas de agulhas com veneno imobilizador perfuraram suas costas. O homem não conseguia acreditar que foi enganado pelo próprio filho, por causa de quem traçou um plano de vingança.
O filho admitiu que há muito tempo esperava por esse momento, fingindo constantemente estar doente e louco para saber mais sobre a pílula. O pai, deitado no chão, implorou misericórdia, mas o filho só estava interessado na pílula divina. O filho estava louco e não ouviu nada, queria arrancar o coração do pai para completar o ritual. Enquanto isso, as duas irmãs da princesa ardiam por dentro, e só a fusão com o homem poderia extinguir o fogo. O herói entendeu que o que estava acontecendo era o que ele já havia visto na batalha contra o irmão traidor. As garotas cercaram Sam e ofegaram diretamente em seu pescoço, passando os braços em volta de sua cintura. A irmã mais nova pediu para salvar a mais velha, pois ela não tinha culpa de ter sido enganada. E a mais velha pediu primeiro que salvasse a mais nova, pois ela não conseguiria viver se morresse por culpa dela. As meninas não esperaram o consentimento do herói e tiraram os vestidos, ficando de cueca e meias. Sam teve que salvar as duas irmãs ao mesmo tempo. Ele nunca tinha passado por tal experiência, mas gostou. Sam subiu de nível e desbloqueou uma nova habilidade, Fascinating Mirage, que pode impedir oponentes de alto nível. A irmã mais nova agradeceu ao herói por sua generosidade e salvação. A irmã mais velha ficou com muita vergonha de ele tê-la salvado, embora ela tenha tentado matá-lo. O herói ficou exausto na cama, sem conseguir se vestir. Meg disse que concordou em ser assistente do tio porque tinha ciúmes de Ciri, mas sente muito e pede perdão. Ciri disse que estava pronta para perdoar Meg se ela prometesse melhorar. Meg pediu que, como punição por sua transgressão, Sam a usasse como sua escrava por um longo tempo e fizesse o que quisesse. Ciri se irritou e disse que agora não é hora para brincadeiras, porque o inimigo não está dormindo. Meg disse que seu tio estava aperfeiçoando a pílula divina e, se ele não fosse impedido, o desastre aconteceria. Sam começou a questionar as irmãs sobre o que era a pílula divina. Disseram-lhe que a pílula é uma droga secreta e proibida que desenvolve instantaneamente as habilidades de uma pessoa até o limite, mas ela perde o controle de si mesma. Sam disse que era hora de visitar a família dos traidores e puni-los pelo que fizeram. Ciri deu a Sam uma lâmina mágica, uma relíquia do clã da nuvem oculta, que só pode ser controlada por um guerreiro que atingiu o 6º nível da técnica do sol ardente. Sam agradeceu a Ciri. Pegando a lâmina nas mãos, sentiu uma energia incrível. Antes que pudesse sair do quarto, Sam sentiu uma energia insana se aproximando do telhado da casa. Poucos segundos depois, uma explosão de enorme força destruiu a parede e o telhado de parte da casa. Graças às novas habilidades de Sam, ele foi capaz de criar uma barreira protetora durante a explosão. Ele novamente salvou duas irmãs que não conseguiram sentir tal ataque relâmpago. No telhado da casa em ruínas estava um irmão traidor chamado Galgan, ileso. A princesa perguntou como ele conseguiu uma mão boa e força para usar técnicas tão poderosas. O irmão traidor disse que seu pai, a quem ele sacrificou, aperfeiçoou a pílula divina e agora Galgan é invencível. Sam correu a toda velocidade até Galgan para lhe dar um golpe esmagador, mas Gan parou o golpe da lâmina com uma mão, movendo-se a uma velocidade incrível. Ele disse que agora está em um nível de força incrível e não pode ser detido por uma lâmina comum. O herói perguntou o que dizer da lâmina chamada Snowslayer, que tem o poder da chama divina. E naquele momento, a lâmina pegou fogo com uma chama de poder incrível e o herói desferiu um golpe violento no braço dolorido do traidor. A mão de Galgan fumegava, como se tivesse acabado de sair do forno. Sam considerou que faltavam alguns golpes antes de derrotar o inimigo e se preparou para atacar. Gal, rindo com uma risada maligna, mostrou ao herói toda a sua mão e disse que ele era imortal. Neste momento, várias lâminas mágicas atingiram o peito do vilão autoconfiante. As lâminas foram enviadas pela irmã mais velha Meg, que reuniu ao seu redor as irmãs mentoras e correu em auxílio de Sam. Ficou claro que as lâminas de Meg haviam chegado ao seu destino, mas não havia um único arranhão no corpo de Galgan. O herói pediu às irmãs que não interferissem na batalha contra o inimigo imortal. Mas Meg, sentindo-se culpada por si mesma, não conseguiu ficar de lado e decidiu que faria todo o possível para atrasar o inimigo. Juntamente com outras irmãs, ela começou a coletar chakra para usar uma das técnicas secretas do clã. O adversário sabia que ele era imortal, mas ainda tinha medo de sentir a técnica de tão alto nível. As irmãs reuniram energia e usaram a técnica da chuva de lâminas demoníacas. O dano foi tão forte que teria destruído centenas e milhares de destacamentos de oponentes comuns. Dezenas de lâminas passaram por Galgan, um líquido vermelho escorreu de seu corpo, mas ele continuou de pé. As irmãs comemoraram a vitória. Era impossível pensar que alguém sobreviveria depois de uma técnica tão forte.
Mas o inimigo levantou a cabeça, um fio de sangue escorreu de sua boca, mas um sorriso zombeteiro foi lido em seu rosto. Com um poderoso fluxo de energia, o inimigo disparou as lâminas que perfuraram seu corpo na direção oposta. As meninas tiveram que se defender, ninguém esperava tal reviravolta. Maggie tentou correr em defesa das irmãs, mas não conseguiu. O irmão imortal agarrou-a pelo pescoço e não lhe deu oportunidade de ajudar as irmãs. O inimigo disse a Maggie que ela tinha a chance de passar para o lado dele e servir fielmente. Mas a garota recusou o irmão malvado e o chamou de covarde que nunca poderia se comparar ao personagem principal. Então Gul'dan disse que ela não lhe deixou escolha e que ela teria que ser morta, e depois disso, seu alardeado Sam deveria ser morto. Naquele exato momento, Sam separou a mão do traidor de seu corpo com uma lâmina mágica e libertou Maggie. Ciri estava esperando lá embaixo, ajudando a irmã a pousar sem ferimentos. O inimigo rapidamente conseguiu desenvolver um novo braço e decidiu destruir o herói primeiro. Sam tentou fazer uma piada com o oponente e dizer-lhe que o sucesso com as mulheres tem a ver com atratividade e carisma, não com força. Sam combinou o poder da lâmina mágica e a técnica de derretimento da neve dos 6 sóis e desferiu um golpe direto no peito do oponente. Gul'dan tinha certeza de que um golpe comum não seria capaz de prejudicá-lo, então nem tentou se defender. No rosto do herói estava escrito que seu plano foi um sucesso e que o inimigo arrogante logo se arrependeria de seu encontro. Gul'dan não entendeu por que suas feridas não cicatrizaram e vice-versa, elas ficaram maiores. O herói explicou que graças à lâmina mágica e ao atingir o 6º nível de técnica, ele conseguiu colocar a energia do sol no corpo do oponente. Depois disso, para incitar a energia solar, o herói desferiu mais 10 golpes com a lâmina no inimigo. O sol começou a queimar dentro do traidor, seu corpo ardeu em chamas. E ele, como um meteorito, começou a cair no chão, emitindo gritos fortes. As princesas correram até o herói, temendo por sua vida, pois ele havia gasto muita energia. Sam, como sempre, não demonstrou, pois não queria parecer fraco aos olhos das irmãs. Mas então, no rosto de uma das garotas, o herói viu um medo inimaginável. Atrás de Sam, quase saindo das cinzas, uma figura se erguia, envolta em chamas. Era Gul'dan, a chama queimando e o corpo imortal tornaram-se um. O herói, sem hesitação e plano, correu para atacar o inimigo em chamas. O oponente produziu uma onda de fogo de incrível poder com um único movimento de sua mão. Segundo os sentimentos do herói, ele lutou nada menos que um semideus, que com um estalar de dedos poderia destruir meio mundo. Parecia Sam que cada parte de seu corpo estava sendo torturada e seus órgãos internos explodiam. O inimigo ficou furioso e perguntou à princesa Ciri por que ela continuava protegendo o fraco. Sam tinha um plano, ele decidiu brincar com o ciúme do inimigo pela princesa Ciri. E ele aplicou a técnica recentemente aprendida de uma miragem encantadora. Gul'dan continuou gritando que as técnicas normais não funcionariam com ele. Na miragem, o herói criou um quadro em que ele e a princesa Ciri vão estudar novas técnicas juntos na mesma cama. Para irritar ainda mais o inimigo, Sam adicionou a irmã mais velha de Maggie à ilusão. O irmão malvado ficou simplesmente furioso com tal atrevimento, não entendeu que isso ainda era apenas uma ilusão. Em um engano criado artificialmente, Sam e as meninas discutiram a inferioridade de Gul'dan. Ele não aguentou e ficou ainda mais quente. Numa ilusão, a princesa se ofereceu para se retirar para o herói bem na frente do inútil irmão traidor. O inimigo, que havia enlouquecido completamente, decidiu que se não tivesse olhos não veria o que estava acontecendo entre Ciri e Sam. Gul'dan arrancou os olhos, mas a ilusão continuou e ele viu o que temia mais do que qualquer outra coisa. A princesa perguntou por que o traidor arrancou seus olhos e não os restaurou. Sam respondeu que criou uma ilusão para o inimigo que o inimigo não quer ver. A princesa perguntou o que era, mas o herói não conseguiu dar uma resposta clara. Gul'dan continuou a ter um sonho desagradável e murmurou algo sobre Ciri lambendo alguns lugares. A princesa adivinhou que tipo de sonho ela estava tendo, um traidor apaixonado por ela, e deu uma surra no protagonista. 3 dias se passaram e nos é mostrada uma prisão no território do clã, escondida nas nuvens. O traidor acorrentado tem a mesma visão, apesar da falta de olhos. O chefe do clã fala da traição imperdoável e terrível do clã, cuja memória será a prisão perpétua de Gul'dan. O mestre volta-se para o personagem principal e diz que vai dar o reinado a ele, assim como a sua querida filha Ciri. A princesa parece confusa, mas fica muito satisfeita com as palavras do pai. Sam agradece ao mestre, mas diz que não poderá assumir o clã e se casar com a princesa. A garota pergunta a Sam por que ele não quer ficar com eles.
O herói responde que tem assuntos inacabados e precisa pegar a estrada. Sam foi até o quarto pegar suas coisas, mas o mestre o impediu. Agarrou-se a ele para lhe dar uma surra paterna, pois se apegou à alma, pois sempre quis ter um filho. Já era tarde da noite, as estrelas iluminavam o palácio do clã da nuvem oculta. Ciri decidiu se despedir do herói e foi para seu quarto. Mas antes de abrir a porta, ela ouviu as vozes altas de Sam e Meg. Gemidos foram ouvidos na sala, não estava claro o que Sam e Meg estavam fazendo. O ciúme se seguiu. Ciri correu para a sala e gritou com eles indiscriminadamente. Acontece que eles enfiaram coisas volumosas em uma mala de viagem. Os amigos decidiram tomar chá antes da saída do herói do clã. Sam bebeu o chá de um só gole e decidiu que era hora de partir, pois a estrada prometia ser longa. A irmã mais velha, Meg, olhou para Sam com desconfiança, como se estivesse tramando alguma coisa. Depois de tomar o chá, Sam começou a se sentir muito estranho. Por dentro tudo parecia explodir. A irmã mais velha disse que não resistiu e acrescentou uma colher mágica à bebida do herói. Ela disse à irmã mais nova que eles deveriam passar a última noite com os 3 heróis. As irmãs decidiram que não se perdoariam se não provassem o corpo do herói antes de ele deixar o clã. Ciri era muito tímida, mas não podia recusar uma noite mágica com o herói. Assim o herói recebeu uma conquista na conquista da princesa Ciri. E também ao mesmo tempo recebia um cartão da princesa Meg. De manhã as meninas acordaram, mas não encontraram Sam na cama. Eles lamentaram muito a separação de Sam, porque ele se tornou a pessoa mais próxima deles. As meninas prometeram a si mesmas que, se o encontrassem novamente, nunca o deixariam ir. Enquanto isso, o herói estava no campo de jogo e observava as meninas de lado. Estava um pouco triste. A fada do jogo disse para ele não ficar chateado, pois esta não é a última parte do seu perfil de jogo. O herói não admitiu que havia se apegado às meninas e ficou triste ao perceber que a rodada havia acabado. A fada disse que ganhou muitos pontos e poderia testar as novas funcionalidades do sistema. Ela disse ao herói que o local onde ele está pode ser equipado de acordo com seus desejos. Sam respondeu que não gastaria preciosos pontos de experiência mobiliando um quarto que raramente visita. A fada disse que o local pode ser equipado com forjas para melhorar os equipamentos, um jardim botânico para o cultivo de plantas úteis e outras coisas úteis. O herói decidiu primeiro montar uma forja, também uma oficina de alquimia para criar pílulas mágicas que aumentam habilidades. Agora que o espaço de jogo começou a parecer muito melhor, o herói sentiu uma onda de energia. A fada gostou de como Sam organizou o espaço da casa e o beijou. O herói envergonhado perguntou à fada como funcionariam os edifícios que ele construiu. A fada zeladora prometeu-lhe resolver tudo e contratar trabalhadores. Bonecos operários apareceram instantaneamente, chamando Sam de dono e prometendo cuidar da casa. Sam perguntou quando seria possível começar a jogar o próximo nível do jogo. A fada informou-lhe que o jogo começaria a qualquer momento se ele desejasse, mas perguntou se ele gostaria de saber primeiro as conquistas. O herói tirou as 3 cartas bônus de nível 4 que recebeu e pensou que seria ótimo se suas garotas estivessem por perto agora. As cartas em sua mão estalaram e começaram a emitir uma luz muito forte, que cegou o herói por um momento. Personagens que conhecemos apareceram no campo de jogo. A dona de um salão íntimo e 2 princesas. Eles ficaram muito surpresos por terem conseguido ver Sam novamente. A anfitriã do salão estava na mesma forma em que Sam a vira da última vez, com um roupão sobre o corpo nu. A irmã mais nova agarrou o herói pelo colarinho e começou a fazer perguntas sobre a garota seminua. A irmã mais velha apenas olhou para o herói e não conseguia tirar os olhos. A situação estava esquentando, ninguém entendia o que estava acontecendo e Sam não sabia como se justificaria para as meninas. Sam perguntou à fada por que ela não o avisou sobre a possibilidade de invocar personagens. A irmã mais nova pressionou mais o herói e exigiu uma explicação. Sam decidiu sair em movimento e não pensou em nada mais interessante do que pensar que ele não era exatamente humano. Ele decidiu se apresentar como um anjo que desceu do céu para cumprir uma missão muito importante. Ele contou a história de que foi expulso do céu por má conduta e agora, para voltar, deve suportar 100 decepções amorosas. A irmã mais nova não acreditou nele e decidiu puni-lo por engano e estilo de vida dissoluto. A irmã mais velha disse que acreditou nele, pois nunca havia recebido tamanho prazer divino com ninguém. A irmã mais nova e a dona do salão pensavam a mesma coisa, que nunca haviam experimentado tantas emoções com ninguém na cama como com um herói. A fada decidiu dar a cada menina um anel espiritual que pudesse transportá-las para a área de recreação do herói. A princesa Ciri afirmou que não queria se comunicar com um mulherengo, também se tornou chefe do clã e tinha pouco tempo.
A irmã mais velha gostou da ideia do anel e ficou se perguntando se ele iria imediatamente para o quarto do herói. A irmã mais nova não gostou do raciocínio de Meg, pois tinha ciúmes de Sam por todas as meninas. A dona do salão tocou com as pernas a água da margem do lago e relembrou. Ela relembrou os momentos em que o herói estava muito perto dela e sentia falta dela. E então, como num passe de mágica, o lindo Sam apareceu, cumprimentou a garota e perguntou o que ela fez depois que ele saiu. Ela disse que viajou e estudou as técnicas musicais mágicas de sedução. Sam pediu que ela demonstrasse suas habilidades em seu instrumento musical favorito. A garota pegou uma flauta de jade e disse que tocar poderia turvar a mente do herói. Sam disse que o nível dele é muito alto para a garota machucá-lo. A menina interpretou as palavras do herói como um desafio e decidiu mostrar-lhe do que era capaz. A garota começou a tocar. Uma música mágica foi ouvida na flauta. Um fogo acendeu dentro do herói. O herói atacou a garota, não a deixando terminar o jogo. Ele não conseguia se controlar. Sam disse que o toque mágico da flauta dela acendeu um fogo em seu coração e ele queria deixá-la tocar sua flauta. A garota fingiu que não estava pronta agora para uma orquestra conjunta, mas ela mesma queria muito estar nos braços dele. A menina decidiu se entregar ao herói e fazer o que ele queria, pois seus desejos coincidiam. A menina tocava a flauta enquanto o herói dava prazer a ambos. 3 dias se passaram. Os assistentes do jogo fizeram o possível para enobrecer o espaço de jogo do herói. Quando o herói descansou e ajustou sua vida em casa, ele decidiu passar para o próximo nível. O herói perguntou à fada se ela poderia levá-lo para o próximo nível de uma forma diferente da última vez, para que ele não fugisse dos guardas. A fada notou que o ponto de pouso e a personalidade do herói foram escolhidos aleatoriamente e desejou-lhe boa sorte. Sam novamente caiu no turbilhão de energia lúdica, sugando-o para um novo nível. Desta vez ele estava preso em uma masmorra com escravos esperando por um leilão. Eles estavam prestes a serem vendidos. Sua aparência mudou, seu nariz e orelhas ficaram pontudos. Não estava claro que tipo de criatura ele era. Ao lado dele na cela, ele viu lindas criaturas em farrapos, tinham orelhas estranhas e pontiagudas, e algumas até tinham chifres. Uma garota de olhos amarelos e orelhas de raposa se aproximou do herói e perguntou se ele estava bem. O herói não respondeu. Agarrou a garota pelas orelhas para verificar se eram reais. A menina pediu para ele não tocar nas orelhas das outras pessoas, pois elas são muito sensíveis. O herói perguntou a todos que tipo de criaturas eles são, se seus ouvidos são reais. As meninas responderam que eram demi-humanos que foram capturados e seriam vendidos em leilão. É-nos mostrada a cidade de Gaia, onde humanos, demi-humanos e demônios convivem e contribuem para o desenvolvimento da cidade. Há 500 anos, eclodiu uma guerra entre pessoas e demônios e ambos os lados sofreram pesadas perdas, mas as pessoas acabaram vencendo. Depois disso, a Igreja da Cor Divina proclamou as pessoas como a raça mais elevada e os demônios como a mais baixa, e ainda mais tarde os demônios se tornaram escravos nas mãos das pessoas. O herói percebeu que pertencia à raça demoníaca e perguntou por que a garota demi-humana também foi presa. A raposa respondeu que as pessoas não contam mais não só com demônios, mas também com meio-humanos. Suas aldeias estão sendo capturadas e eles próprios estão sendo feitos prisioneiros. Pelo mesmo motivo, o resto das garotas do clã Uzumaki, Horned Slugs estão aqui. Sam disse que entende por que eles podem sequestrar lindas garotas de demônios e demi-humanos, mas por que eles o sequestraram? Porque ele é um homem. A menina explicou que os homens são considerados ainda mais valiosos para o sequestro. Afinal, as senhoras mais ricas da cidade podem comprar homens e usá-los para as suas fantasias pervertidas. O herói achou que esse era um plano muito bom. Para sair da prisão basta agradar uma senhora rica. Uma garota do clã Uzumaki disse que não tinha ouvido falar de nenhum dos escravos terminando bem. Por que não há garantia de que um homem rico e pervertido não o compre? O herói ficou chateado e não entendeu como sair da prisão e passar de nível com sucesso. Chegou a hora do leilão. As pessoas mais ricas da cidade se reuniram no salão. Homens ricos mascarados discutiam sobre escravos comprados em leilões anteriores, dados a cães ou mortos de outras formas por se comportarem mal. A pessoa que realizou o leilão representou o 7º lote. Era uma jovem muito bonita do clã dos gatos, que usava um vestido chique e o medo estava em seus olhos. Os ricos começaram a exibir cartazes com seus números e cotar preços que variavam de 3 milhões de dólares a 6 milhões de dólares. Um dos oligarcas com placa 599 disse que faltava mais um gato em sua coleção e ofereceu 9 milhões de dólares. O negócio para a gata foi fechado e ela entrou à disposição de um cavalheiro rico.
O mestre agarrou a mão dela com força e estava pronto para levá-la para o quarto para prazeres carnais, estava impaciente para experimentá-la. A garota atacou o mestre e mordeu-o com força no braço. A menina correu com todas as suas forças, parecia-lhe que poderia escapar e ninguém a encontraria. Mas as pessoas que a sequestraram e a levaram ao leilão tiveram todos os imprevistos. Alguém na liderança apertou um botão que impediria qualquer um que quebrasse as regras. O botão era responsável pela detonação da coleira, localizada no pescoço de todos os escravos do leilão. Houve uma forte explosão, não sobrou nada da garota, apenas pedaços carbonizados do vestido espalhados. O herói ficou chocado com o que estava acontecendo, não entendia por que era necessário matar a garota, pois existem outras formas de controle. A raposa disse que essa era a regra, pois qualquer animal que mordesse uma pessoa deveria ser morto. O herói ficou muito bravo, não percebeu o que estava acontecendo como uma brincadeira, queria punir as pessoas que fazem isso com os demi-humanos. O anfitrião disse que todos esquecerão esse incidente quando virem um mote novo que impressionará a todos. Ele apresentou um personagem que parecia incrível e se comportava no palco como um mestre, não um escravo. Garotas ricas não conseguiam conter suas emoções, elas estavam prontas para qualquer coisa para transformar Sam em seu escravo. Sam disse que se alguém quiser comprá-lo, terá que comprar mais 4 garotas semi-humanas nos bastidores. O anfitrião perguntou como o escravo ousou estabelecer suas condições, mas o personagem principal disse-lhe para calar a boca suja. O herói estava muito sério e o anfitrião não pôde dizer nada a ele em resposta. Usando a técnica do encanto, Sam disse que iria servir bem ao mestre, que compraria a ele suas 3 namoradas. O início das negociações começou com 70 milhões de dólares e em poucos segundos chegou a 85 milhões. O bigodudo e mascarado fez uma cara indignada ao ver como todos xingavam a mercadoria. Mas então ele deu um pulo abrupto, gritou que a partir de hoje gosta de homens e está disposto a pagar 150 milhões de dólares. Uma senhora rica e bonita, de saia curta, interveio e fez uma aposta de 500 milhões de dólares. As meninas ficaram surpresas com tamanha generosidade, mas chateadas por não terem tanto dinheiro para levar para si uma escrava tão bonita. O anfitrião disse que, nesse caso, todos os 5 escravos passariam a ser propriedade de Madame Genevra. O próprio herói ficou chocado ao saber que por um meio humano de sua raça eles estavam dispostos a pagar um preço tão alto. A senhora olhou para o herói com olhos amorosos e já estava impaciente para realizar suas fantasias com a participação dele. Estamos sendo transferidos para os domínios de Madame Genevra, já é tarde da noite. A empregada pediu ao herói que tirasse a roupa velha, tomasse banho e vestisse roupas decentes. O herói começou a perguntar à empregada sobre Madame Genevre, como ela era. A menina deixou a resposta e disse que o próprio herói logo descobriria tudo pela própria anfitriã. O herói decidiu ir trocar de roupa para ficar o melhor possível diante da anfitriã. No armário, ele viu muitas fantasias de dramatização e achou que seria interessante para ele ver as habilidades da amante. Genevra estava entrando na sala com uma roupa linda, o cheiro de seu perfume podia ser ouvido a 1 quilômetro de distância. O herói escolheu uma roupa masculina mais ou menos decente que enfatizasse seu torso atlético. Ela entrou na sala. O herói viu que seu nível era 5 estrelas e ela era uma personagem muito forte. Ele a chamou e disse que estava pronto para entregar a mesada dela no valor total que ela pagou por ele. A garota gostou da autoconfiança de Sam e queria dar uma olhada nele o mais rápido possível. A garota jogou o herói na cama, abaixou-se como um gato e colocou o joelho entre as pernas dele. Ela montou nele e começou a tirar sua camisa para ver seu corpo atlético. Um momento ele estava preso por algemas mágicas. Agora ele não conseguia se mover, seus braços e pernas estavam amarrados à cama e a menina continuava sentada em cima. Agora a garota se ofereceu para conversar sobre negócios e logo ficaria claro por que ela pagou tal quantia por ele. A garota mostrou ao herói suas presas e orelhas, que eram exatamente iguais às dele. O herói estava se perguntando o que ela estava fazendo e por que precisava dele. Acontece que todas as garotas em seu castelo eram os mesmos demônios que ele. Genevra revelou que ela era uma subordinada do rei demônio que foi selado há 500 anos. Ela comprou a vida dele para que ele pudesse ajudar a destruir o martelo e ressuscitar o rei, que havia sido selado pelos 7 sábios da luz divina. A garota vem tentando encontrar uma maneira de destruir esse martelo há muitos anos, mas não dá em nada. O herói disse que conhecia a lenda do martelo e também sabia que qualquer demônio que tocasse no martelo estaria morto. Genevra revelou que conhece uma maneira de quebrar o selo, mas apenas Sam pode fazê-lo.
Ela disse que todos os 7 sábios da luz divina já morreram há muito tempo e que há apenas uma herdeira que retém o selo, está a Irena. Se você se livrar de Irene, o selo será quebrado e o coração do rei demônio será libertado. Devido ao fato dos membros do martelo de luz serem pessoas santas, se eles se apaixonarem por um demônio e se renderem a ele, o selo será destruído. O herói disse que não seria capaz de matar uma garota inocente para libertar o demônio principal. A patroa disse que previu a resposta dele e aprendeu que não precisava do herói inteiro. O herói, com medo nos olhos, começou a perguntar o que significavam essas palavras dela. A menina disse que para cumprir a missão basta uma fonte sagrada, que ela pode cortar para ele e costurar em outra. A garota balançou a faca com muita força e quis cortar de Sam o que era tão querido para ele. Sam conseguiu gritar algum tipo de feitiço para tentar se proteger. Com um golpe na virilha do herói, a lâmina nas mãos de Genevra dobrou e ela recebeu um hematoma no braço. Ela não esperava que conseguir sua fonte mágica não fosse tão fácil. O herói ficou deitado calmamente, ele conseguiu aplicar a técnica mágica da primavera de pedra. Isso deu força a todo o corpo, ele se livrou facilmente das algemas. A garota percebeu que o herói não é um demônio comum, mas um mago que pode fazer mais do que parece à primeira vista. Sam decidiu novamente tentar a técnica de sedução, mas teve que tentar, já que a senhora é uma personagem de 5º nível. A garota pediu a ele que ganhasse 500 milhões em espécie e lhe desse prazer celestial. Ela desabou na cama e relaxou para aproveitar ao máximo o encontro. Sam a virou de bruços e disse-lhe para não se esforçar se quisesse voar para o céu. Seus movimentos eram tão suaves e rápidos que a garota às vezes desmaiava de êxtase. Mas o herói não parou por aí e demonstrou à anfitriã todas as novas técnicas para dominar o seu corpo. A garota chamou o herói de muito resistente até mesmo para um demônio, e o elogiou por suas habilidades. Aos gemidos da anfitriã, as namoradas que passavam de Sam, que ele levou consigo, se viraram. Eles estavam tristes por não estarem agora no lugar da amante de Genevra, porque ela gemia muito docemente. A noite tempestuosa passou e uma manhã calma e ensolarada chegou. Sam acordou Genevra, desejou-lhe bom dia e perguntou como ela estava se sentindo. A menina disse que apesar de ele ser o primeiro homem da vida dela, ela tem certeza disso porque ele não agrada a ninguém. O herói ficou surpreso que, para uma mulher como ela, ele fosse apenas o primeiro parceiro. A menina perguntou como o herói não a reconheceu como uma garota inexperiente. Sam atribuiu suas habilidades ao talento natural e ao incrível carisma. A garota confessou a Sam sobre seus planos, em que seu primeiro homem deveria ser o rei demônio. Sam lembrou a ela que ele não iria ajudá-la no retorno de seu rei e matar para seduzir uma garota inocente. Genevra aproveitou o sangue virgem e usou magia de corrente de sangue puro. Ela disse que se a corrente se quebrasse, ambos morreriam, e ela estava pronta para morrer por seu mestre. Sam não esperava cair sob um feitiço de tanto poder e sua vida poderia estar em perigo. Genevra, segurando a corrente mágica nas mãos, disse que estava pedindo pela última vez ao herói que a ajudasse a devolver o mestre. O herói sentiu uma dor no coração e percebeu que as piadas haviam acabado. A garota prometeu remover o feitiço das correntes de sangue e também recompensar o herói se ele a ajudasse. Sam disse que definitivamente enfrentaria todas as tarefas e derrotaria a Igreja da Luz Divina. A garota deu ao herói um caminho ao longo do qual a herdeira do martelo de luz, Irena, pode se mover. Sam pediu para não ofender suas 4 namoradas enquanto ele estivesse em missão. 3 dias depois, o herói já estava nas florestas distantes, por onde passa o caminho de Irena. Houve um rugido e golpes de martelo, com os quais Irena espalhou criaturas do submundo em diferentes direções. A garota estava incrível, desde os cachos do cabelo até a armadura brilhante. Irena ouviu gritos de socorro vindos da floresta próxima. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas correu para ajudar os necessitados. Gritos de socorro foram emitidos por nosso herói, vestido com uma roupa excêntrica branca e vermelha. Ele foi atacado por criaturas subterrâneas com presas enormes e um cheiro ruim saindo de suas bocas. Mas Sam não ia lutar, ele estava esperando o resgate, esperando que Irena atendesse ao seu choro. E seu plano deu certo. Muito rapidamente a mesma guerreira, a herdeira dos 7 santos, se aproximava do local. Ela atingiu o chão com tanta força que o solo saiu sob os pés das criaturas subterrâneas. Após o golpe, nenhum deles conseguiu se levantar, o herói não verificou se estavam vivos. O herói agradeceu ao Salvador e apresentou-se como sacerdote da aldeia mais próxima. A garota se apresentou como uma cavaleira sagrada da Igreja da Luz Divina chamada Irene.
Sam respondeu que os goblins haviam se infiltrado em sua aldeia e sequestrado um dos aldeões, e como a aldeia não tinha condições de contratar um cavaleiro, ele foi resgatá-la. Irena disse que apesar de sua coragem, ele não era forte o suficiente para lidar com os goblins. O herói respondeu que acreditava na luz divina, que de qualquer forma traria justiça, mesmo ao custo de sua vida. A guerreira não entendeu por que seu coração começou a bater mais rápido. Ela olhou para o herói com admiração. Irena ofereceu ao herói uma viagem juntos, exterminar a horda de goblins e salvar a garota sequestrada. O herói percebeu que não seria difícil para ele cair nas boas graças do guerreiro. Irena usou algum tipo de feitiço com um martelo mágico. Quando questionada pelo herói, ela respondeu que este era um feitiço de luz divina que ajudava a detectar goblins. Ela apontou para a aura negra e explicou que era onde os goblins estavam localizados, que eles precisavam derrotar. Ela estava animada com a próxima jornada e disse que era hora de partir. Virando-se, a garota viu uma aura sombria no personagem principal e perguntou o que isso significava. Sa tinha certeza de que tudo havia acabado e seu plano falhou, mas a garota disse que ele provavelmente estava imbuído de energia demoníaca durante a batalha com os goblins. Sam gostou muito da versão dela e começou a dizer que Irena é muito esperta. A garota disse que se ele fosse um demônio, ela não o pouparia e o destruiria com um golpe. Na verdade, Irena estava mentindo, porque há alguns anos, quando as pessoas destruíram o assentamento dos goblins no vale, ela teve essa oportunidade. Ela encontrou duas crianças pequenas goblins, mas não as matou, e ela os protegeu das pessoas com uma barreira de luz divina. Ela os ajudou a se esconder e assim salvou suas vidas. Ela mesma não entendeu por que fez isso. Agora, junto com Sam, eles estavam em uma caverna onde fazia muito calor. O herói disse que os goblins escolhem lugares próximos às minas vulcânicas, e também pediu a Irena que tirasse a armadura para não sofrer insolação. Ele não esperava que ela seguisse seu conselho e começasse a se despir tão rapidamente. A menina permaneceu de cueca, o que enfatizou sua figura. A heroína percebeu como Sam estava olhando para ela e sentiu vergonha. Irena disse que pratica esportes todos os dias, por isso tem um corpo tão bonito. O herói resolveu elogiá-la usando carisma e disse que sua beleza e força o atraíam muito. Mas Irena disse que eles precisavam se apressar e entraram rapidamente na caverna. Sam ouviu o barulho do chão sob os pés de Irena e tentou impedi-la. Mas já era tarde e o guerreiro já estava caindo em um buraco fundo. Ao pousar, Irena examinou-se e percebeu que não havia se machucado. Mas ela percebeu que pisou com as mãos e os pés em algo sujo e desagradável. O herói gritou que era um ácido viscoso e que eles precisavam sair urgentemente antes que o corpo se dissolvesse nele. Irena ficou muito assustada. O líquido queimou sua pele e dissolveu suas roupas. A guerreira de meias esportivas Irena também começou a se dissolver. O herói tentou ajudar a garota para salvá-la e tirá-la da cova com veneno. Ele conseguiu, mas a garota ainda tinha muco venenoso na pele delicada. Irena tentou limpar a pele com a técnica da luz divina, mas não deu certo para ela, e ela pensou que agora não conseguiria usar roupas tão reveladoras, pois a pele ficaria estragada. O herói disse que a magia é impotente aqui e você precisa recorrer a métodos populares. O herói teve vergonha de admitir que esse era o método. Irene não teve tempo para constrangimento, pois mais alguns minutos e sua pele não teria mais a beleza anterior. Então o herói assentou no chão e aproximou sua longa e linda perna dele. A menina não entendia totalmente o que ele faria para ajudá-la. O herói estava preocupado, mas não podia permitir que a garota fosse prejudicada. O herói começou a lamber a perna dela, cada dedo separadamente. Ele subiu cada vez mais, e a garota se contorceu em seus braços fortes. O herói continuou a usar a língua, e Irena não conseguia conter suas emoções e controlar seu corpo. A garota pediu que ele fosse gentil e disse que nunca tinha estado com um homem antes. O herói recebeu uma nova conquista que tornou a língua tão hábil que poderia ser usada para tricotar um suéter. Uma hora depois, os heróis completaram a operação de resgate e Sam deu seu agasalho para Irene. Irene ficou satisfeita ao sentir o cheiro das roupas de Sam, mas ainda se sentia fraca. Eles avançaram para dentro da caverna, Sam ajudando-a a andar. Enquanto isso, no chão da caverna, uma garota frágil e de bela figura estava amarrada. Os goblins olharam para ela, lambendo os lábios, sonhando em saborear carne humana fresca. Houve um forte golpe de massa no chão, o goblin foi levado por uma onda explosiva. Apareceu uma mulher furiosa, que gritou com os goblins porque eles arrastaram a garota, se ela ordenou o sequestro de homens fortes. Um dos goblins apontou para um homem enjaulado, ao qual a mulher afirmou que forte e gordo são duas coisas diferentes, e com tais homens ela não conseguirá criar descendentes fortes.
Foi mostrado a ela um demi-humano com cara de touro. Ela respondeu que esta não era a raça que ela precisava. Eles apontaram para um homem. Ela disse que estava muito velha e fraca. A mulher ouviu passos que se ouviam na caverna. Isso atraiu sua atenção. Os heróis apareceram e Irena disse a Sam que eles estavam no covil da Rainha dos Goblins. A Rainha Duende viu Sam e ficou tão assustada que não conseguiu formular seus pensamentos imediatamente. Aos olhos da mulher, Sam parecia incrível, o tipo de cara que ela nunca tinha conhecido antes. O carisma de Sam já estava afetando a mulher, e ela não conseguia tirar os olhos dele. Irena chamou a mulher de monstro e ordenou que os sequestrados fossem libertados. Para a surpresa de todos, ela concordou rapidamente, mas decidiu estabelecer condições. Ela decidiu trocar os prisioneiros pelo protagonista para aproveitar sua genética ideal. Os heróis ficaram um pouco surpresos com o desenrolar dos acontecimentos e não sabiam o que fazer. A Rainha dos Duendes disse que queria provar carne fresca, não para matar e comer, mas para criar a prole perfeita. Irena disse que nunca entregaria o herói nas garras daquela mulher terrível. Mas o herói disse fingidamente que estava pronto para sacrificar seu corpo para salvar os reféns. A rainha disse que já estava farta de conversa fiada e que era hora de conversar em particular. Com um estalar de dedos, o chão tremeu sob os pés de Irena. Depois disso começou a sair de seus pés. Irena saiu do local do encontro e desceu voando, até onde ninguém sabia. Ela tinha um martelo mágico com ela e com a ajuda dele conseguiu cair de pé. Ela percebeu que estava em um labirinto mágico e precisava sair urgentemente para salvar Sam. Enquanto isso, a Rainha dos Goblins estava sentada seminua em sua cama macia. O herói preso ajoelhou-se diante da rainha e esperou o que aconteceria a seguir. A menina disse que Sam não tinha nada a temer, pois ela não comia gente. Ela disse que os goblins trouxeram as pessoas sequestradas por engano. Ela apenas pediu que encontrassem para ela um homem com bons genes para dar à luz um goblin excepcional. O herói ficou lisonjeado com a escolha do homem, e a rainha disse que depois que ele ajudasse, ela deixaria ele e os habitantes locais voltarem para casa. O herói respondeu que concordava com os termos dela se ela prometesse cumprir o que foi dito. A garota disse que iria desamarrar Sam e avisou que seu caráter e hábitos na cama poderiam parecer selvagens para ele. Sam quebrou instantaneamente as cordas que o prendiam, deixando claro que não tinha medo do comportamento selvagem dela. Ele disse que ela ainda imploraria por misericórdia, porque ele estava confiante em suas habilidades. Ele rasgou as roupas da rainha com um toque, agora não havia mais nada entre eles. Sam perguntou se ela poderia usar seu brinquedo para aumentar seu prazer. A menina respondeu que este brinquedo não poderia prejudicá-la e ele poderia tentar. Ela virou as costas para ele e encostou-se na cabeceira da cama. Sam pegou o taco com pontas na mão direita e começou a tocar ritmicamente sua rainha. A rainha gemeu, não de dor, mas de prazer. Logo ele tirou seu bastão sem pontas e já o empunhava por dentro. Apesar de a rainha ser muito forte e resistente, ela não tinha mais forças para dizer o suficiente. Enquanto isso, Irena vagava pelo labirinto e tentava encontrar uma saída. A menina decidiu que se não conseguisse encontrar uma saída, com certeza faria isso sozinha. A garota começou a atravessar as paredes graças ao martelo mágico. Ela acenou para a direita e para a esquerda e agora tinha confiança de que sairia muito em breve. No quarto da rainha estava tudo acabado. A mulher não conseguia falar, apenas assentiu. Sam pediu à rainha que não contasse nada a Irene e a outras pessoas. A parede da sala começou a rachar e os golpes foram ouvidos cada vez mais alto. A parede da sala foi feita em pedacinhos. Parecia uma explosão. Irene entrou correndo, gritando que iria salvar o herói da suja Rainha dos Goblins. Irena percebeu que a rainha estava deitada seminua na cama. O suor escorria dela e ela não conseguia falar. O herói fingiu estar realizando um ritual sagrado para limpar a alma da Rainha dos Demônios. A rainha começou a brincar com ele e a dizer que havia pensado em tudo e estava pronta para seguir o caminho da correção. A menina perguntou como Sam conseguiu corrigir o mal que vive nesta mulher. O herói disse que lhe deu um sermão sobre o caminho da luz divina e ela repensou sua vida. Irena perguntou como você pode confiar nela depois que ela sequestrou pessoas da aldeia. A rainha disse que não os havia feito mal, já os havia mandado para casa e pedido perdão. A guerreira disse que a perdoaria pela primeira vez, mas se isso acontecer novamente, não haverá mais chance. Sam agradeceu a confiança de Irena e disse que os dois estavam cansados e precisavam voltar para a aldeia para descansar. Antes de despedir Sam, a rainha pediu-lhe, quando houvesse tempo livre, que a instruísse a deixar o verdadeiro mais algumas vezes. Seguimos para a Vila de Cima, localizada a poucas horas das cavernas dos Goblins.
O herói mostra a aldeia onde supostamente atua como padre e faz um tour por ela para Irena. As pessoas se reuniram em torno de Sam e seu companheiro, todos agradeceram por salvar seus parentes. Mas Sam começou a dizer a todos que ele nunca poderia salvá-los sozinho e, portanto, Irena, da Igreja da Luz Divina, deveria ser agradecida. A menina disse que era seu dever, como herdeira dos 7 grandes santos, ajudar as pessoas. As crianças vieram correndo e começaram a elogiar Irena por sua beleza e a dizer como Sam era sortudo por ter uma namorada assim. A menina ficou confusa e não sabia o que responder a tal afirmação. Mas Sam veio em seu socorro e explicou às crianças que ele e Irene eram apenas amigos. A menina não entendia por que era dominada por tais emoções e por que queria concordar com os filhos. O herói pediu desculpas a Irene, pois não havia hotel na aldeia e teve que lhe oferecer uma cama em seu quarto. A noite caiu, a aldeia estava iluminada pela lua cheia, havia algo de romântico nisso. O herói não dormiu, pensou em como avançar para um relacionamento mais próximo com Irene. Sabia que quase a havia conquistado. Genevra apareceu na cama do herói. Ela disse que eles precisam se encontrar periodicamente para que a corrente não perca elasticidade, caso contrário ela quebrará. O herói estava com medo de que Irene pudesse vê-los, mas Genevra disse que lançou um feitiço de invisibilidade. Portanto, não importa a intensidade dos gemidos que serão ouvidos na sala. Irene dormia e atrás dela havia uma fusão de 2 corpos, batendo em êxtase de prazer. Irene sentiu a sala tremer, mas não conseguia ver o que estava acontecendo, parecia-lhe que havia começado um terremoto. Irene pensou que lhe parecia que ela queria muito se virar e ver como o herói estava dormindo, mas não era tímida. 2 corpos entrelaçados a poucos centímetros do guerreiro, isso foi muito emocionante para Genevra. Uma gota de suor do rosto de Genevra escorreu para a bochecha de Irene, que imediatamente assentiu. Ela imediatamente soube que era suor demoníaco, pois sentiu uma forte sensação de queimação na pele. Irene deu um pulo e gritou que havia demônios por perto e que ela precisava estar pronta para a batalha. Sam, escondendo a menina debaixo das cobertas, disse que não havia com o que se preocupar, pois não poderia ver ninguém aqui. Irene disse que não poderia estar enganada, pois seu corpo foi submetido ao batismo divino e é muito sensível aos demônios. O herói começou a rir e dizer que um demônio não caberia em uma sala tão pequena. Irene percebeu que o herói estava com o rosto vermelho e perguntou se estava tudo bem com ele. A garota debaixo das cobertas continuou a testar a força do herói e não deixou o corpo dele sair do dela. O herói tentou provar com toda a sua aparência que tudo estava em ordem, mas um fogo ardia por dentro. A garota disse que sentiu a respiração pesada do demônio e com certeza o encontraria. Ela notou o cobertor do herói subindo e descendo de forma não natural. Ela correu para a cama para arrancar o cobertor do herói e ver o que procurava. Mas não havia ninguém debaixo das cobertas. O herói estava o mais envergonhado possível, mas isso não era perceptível em seu corpo. Irene olhou para o herói com olhos arregalados e começou a gaguejar ao vê-lo sem cobertor. Genevra assistiu de lado, sob a influência do feitiço. Ela conseguiu escapar, e agora pensava que não queria deixar Sam, mesmo depois da missão. Irene lembrou-se do corpo de Sam, ficou sem graça, mas o desejo ficou mais forte. Ela tentou dormir para não atacar Sam imediatamente e pegá-lo à força. Ela sonhou com um templo de luz onde Sam era o sacerdote principal. Ele a fascinou com sua aparência e perguntou se ela estava pronta para aceitar o santo batismo do Papa. Ela não tentou resistir, ela estava pronta para tudo que fosse exigido dela. Ela se ajoelhou diante do Papa e implorou pelos pecados que queria cometer. O Santo Padre segurou o cabelo dela e perguntou se ela estava pronta para receber a luz divina do Santo Padre em seu corpo. Irene acordou, o suor escorria de sua testa, tudo queimava por dentro, a vontade de estar com o herói a dominava. O herói não estava na sala e Irene achou que era melhor assim. Sam entrou na sala, disse bom dia e convidou-a para tomar café da manhã. Enquanto isso, Sam brincava com as crianças e lhes dava doces. Irene considerava Sam uma boa pessoa, com senso de justiça e respeito pelos adultos e crianças, e queria convidá-lo para ingressar em sua igreja. Um membro da Igreja da Luz Divina chamado Stan chegou à aldeia. Ele disse que estava procurando por sua irmã guerreira chamada Irene. Uma galinha correu até ele e sujou seus sapatos de couro novos e brilhantes. Stan ficou bravo e decidiu que quem ousasse humilhá-lo não deveria viver. Ouviu-se um estalo alto da sola, um assobio curto e só sobrou uma mancha molhada do frango. Os aldeões estavam prontos para se atirar no homem mau, porque amavam muito o bebê. Stan disse que era apenas uma galinha e não deveria se transformar em uma tragédia. Mas os moradores não ficaram satisfeitos com a resposta do assassino,
pois o bebê era o talismã de sua aldeia. Stan disse que era uma figura muito importante na sociedade e não podia pedir perdão a ninguém. Uma enorme bosta voou em seu rosto, cobrindo seus olhos, nariz e boca. Os aldeões continuaram a atirar bosta no homem rude, dizendo-lhe para não subestimar a aldeia. Os residentes continuaram a jogar tudo o que podiam em Stan: ovos, cocô, vegetais e lixo. Stan, sob pressão dos aldeões, voltou e não percebeu como se aproximou do penhasco. Tropecei e voei para baixo, não pude fazer nada para não cair. Abaixo, uma surpresa o aguardava. Ele caiu em uma cova com resíduos, emitindo um odor fétido. Ele ficou muito zangado e prometeu punir todos os aldeões que o difamassem. Perto da lixeira estava Irene, que perguntou a Stan o que ele estava fazendo aqui. Ele respondeu que estava preocupado com ela e sentia muita falta dela. Ela o avisou para não se aproximar, pois seu cheiro era como uma mistura de animais mortos e vegetais podres. Stan contou como as pessoas de sua aldeia o atacaram e o jogaram em um poço de lixo. Os aldeões perguntaram desde quando os membros da Igreja da Luz Divina podem oprimir pessoas comuns e matar animais. O herói disse que a galinha morta foi durante vários anos um símbolo e talismã da aldeia, e se Stan não se desculpar, os habitantes não se acalmarão. Para não parecer um idiota na frente de Irena, Stan pediu publicamente perdão por seu comportamento indigno e compensou financeiramente os danos. Stan tomou banho e disse que a missão estava cumprida e eles poderiam voltar para a Igreja da Luz Divina. Sam disse que ficou feliz em conhecer a garota e esperava que um dia eles se encontrassem novamente. A menina começou a pedir ao herói que se juntasse à Igreja da Luz Divina e a seguisse. Sam disse que ele era um simples padre e não era digno de estar perto deles, mas por dentro estava feliz porque o plano funcionou. Stan começou a falar sobre como nem todos podem ingressar na Igreja da Luz Divina, muito menos o padre da aldeia. Os moradores intervieram na conversa e começaram a dizer que Sam não é apenas um padre, mas o orgulho de toda a aldeia. Irene disse que todos são iguais perante a luz divina, independentemente da origem e das circunstâncias, e por isso ela testa isso. O herói prometeu fazer tudo ao seu alcance para justificar suas esperanças. Stan concordou, mas disse que ainda teria que passar no teste em pé de igualdade com todos os demais. Stan convidou Irene para cavalgar com ele e ofereceu ao herói um cavalo separado. Mas Irene recusou a oferta e disse que iria com Sam. Stan estava preocupado com o fato de ter arruinado a impressão de si mesmo diante de Irene e agora será difícil restaurá-la. O cavalo de Stan caiu e perdeu a consciência. Ele não entendeu o que havia acontecido com ela. O herói disse que era por causa do fedor da lixeira, que demoraria vários dias para ser lavado. Irene sugeriu que Stan se encontrasse no destino deles, perto da Igreja da Luz Divina. O herói ficou muito feliz em viajar sozinho com Irene, pois assim eles poderiam se aproximar muito mais cedo. Stan ficou muito bravo com o herói e prometeu que não iria deixar tudo assim. De qualquer forma, Irene seria sua namorada. Os heróis cavalgavam um cavalo branco. Eram apenas os dois e a natureza estava por perto. Irene perguntou se era preciso diminuir a velocidade, já que esta é a primeira cavalgada do herói. O herói pensou que já tinha visto essa cena antes e decidiu dar uma olhada. Ele abraçou a cintura da garota com força e usou a técnica Burning Feeling. Um fogo acendeu dentro da garota. Ela sentiu o sangue correr para diferentes partes do corpo. De repente ela gritou e percebeu que era apenas um sonho, tão terrível e doce ao mesmo tempo. A menina disse que já estavam quase chegando ao destino e que a cidade santa já estava visível. A cidade era linda, os edifícios pareciam bonitos e poderosos. Irene disse que a cidade é o lugar mais rico do continente, abriga a sede da Igreja da Luz Divina. O herói gostou da cidade e já estava impaciente para iniciar o teste para se tornar membro da igreja. O herói queria alugar um quarto de hotel, mas Irene lhe ofereceu um quarto na casa dela. Ela disse que a casa dela era muito espaçosa e que ele gostaria de ficar lá. 10 minutos depois chegaram à casa de Irene e o herói não conseguia acreditar no que via. Ele perguntou à garota como ela decidiu contar a ele que era apenas uma casa aconchegante. O herói começou a pensar em quem é Irene, se ela tem um castelo assim à sua disposição. A menina disse que herdou a casa dos pais. Muitos anos atrás, os pais da menina foram mortos por demônios, mas ela milagrosamente conseguiu escapar. Quando chegou a vez dos demônios matarem Irene, ela não teve medo da morte, ela queria ir embora atrás dos pais. E então uma bola flamejante apareceu e os demônios morreram, incapazes de suportar o calor do fogo divino. Ela foi salva pelo antigo dono do martelo de luz, dando exemplo de que não tinha medo de demônios. Desde então, Irene se juntou à Igreja da Luz Divina e ajuda as pessoas a combater os espíritos malignos.
O herói fingiu sorrir, mas teve medo de que ela descobrisse sua verdadeira natureza. Na entrada foram recebidos pelo mordomo Sebastião, que ficou encantado com a aparição de um hóspede na casa. Ele disse que estava feliz em conhecer o rapaz da senhora Irene. A menina disse que eles eram apenas amigos e que ele ficaria alguns dias para se preparar para o vestibular. Sebastian disse que enquanto a amante estava fora, ele contratou 2 demi-humanos como empregadas que poderiam ajudar o hóspede a se acomodar no quarto. E então Sam viu suas garotas conhecidas que ele salvou no leilão.